Nós estamos aqui observando o tratamento que esse jumento está rimando. Esse jumento está recebendo aqui nessa área do semiárido nordestino, amarrado com uma corda que tem mais ou menos 8 metros de comprimento. Aqui está a água que o homem traz para dar ao jumento. Traz no balde fechado e bota no outro balde. É tudo que ele tem para beber. Aqui está vendo a ração complementar. O homem arrancou o milho, porque o milho não ia se reproduzir, por vários fatores que nós estamos apontando. Então está aqui a espiga de milho, não conseguiu vingar. O homem aproveitou a palha do milho, ainda verde, para trazer para o seu jumento. O jumento já deu umas bocanhadas aqui e a gente vê a quantidade de raízes que existe nesse milho, nesse tronco de milho, que é um cereal. São dezenas de raízes por centímetro quadrado. Tem as raízes adventícias, que são aquelas que ficam fora da terra para coletar da atmosfera algum ingrediente como os gases, porque todos os seres vivos necessitam não só de água, mas de água, gases atmosféricos e luz solar. Então a gente está mostrando aqui a condição desse jumento e está tentando comer alguma coisa do chão que não existe. Essas plantas que estão aqui ainda dispersas, onde o homem já fez até uma coivara, queimou toda a massa orgânica que tinha aí em um momento, há 2 ou 3 meses atrás, para abrir esses campos de pastagem. Só que simplesmente não nasceram plantas para alimentar o gado, que a gente chama de pasto do gado. Então a maioria, 90% dessas plantas que estão aí não são alimentos, não fazem parte do menu da maioria do gado. E mesmo assim nós podemos acrescentar que aqui não existe nem 5% das plantas a nível de relva e gramíneas nativas dessa área do agreste, que é a área de cerrado, com mais de 700 espécies de plantas a nível de árvore e arbusto. E essa terra que nós estamos caminhando aqui, junto à estrada, foi arrancado todo o solo há 80 anos atrás para a construção da estrada, para fazer os aterros. E aqui está o subsolo pedregoso, e a gente pode afirmar que nesse terreno, há 100 anos, antes de o homem explorar essas terras, não existiam essas pedras que a gente está vendo aqui, elas estavam submersas. E aqui a gente chama essa planta de mororó, que é uma leguminosa, é uma árvore que só nasce nessa parte do Nordeste, que é o cerrado nordestino, do agreste. E a gente repete que uma planta dessa não nasceria na caatinga do sertão, porque a caatinga é uma área que é semiárido natural, porque não tem solo, que é o quarto elemento da natureza. Então veja o mororó. É uma planta duríssima, de uma consistência extraordinária. E ela foi deixada aqui, nesse ponto do campo, porque certamente ela permanece enfolhada o ano todo e poderia servir de sombra para o gado nesse momento que a temperatura é altíssima e está botando flores e vai ter vagens aí, porque é uma leguminosa. Então essa aí é a planta mororó, é uma árvore de grande porte e que produz madeira boa, não só para carpintaria, como também para a construção de cercas, estacas de cercas. E nós vamos caminhando mais aqui, vendo mais 2 árvores. Aliás, essa aqui é a fruta de conde, que aqui nasce
abundantemente, basta jogar uma semente por aí que vai nascer a pinha. Ah, tá. Fruta de conde é aqui. Então, uma pinha que alguém jogou uma semente aí na brecha da pedra e ela germinou e cresceu e está aí se mantendo viva, mesmo apesar do clima não ser favorável. Algumas já secaram, morreram antes de brotar sementes, e aí o resultado é já mostrando como o clima aqui está agressivo. Onde uma planta dessa aqui era até nativa daqui dessa área do Brasil, hoje já não consegue se manter viva. A gente caminha aqui, é bom a gente mostrar isso porque nós estamos mostrando porque que o homem não terá chance de estar aqui nessa parte da terra daqui a 20 anos. Nós estamos mostrando aqui como é que está acontecendo com as plantas que estão morrendo, secando, desaparecendo por conta do novo aquecimento global. A gente chama de novo porque já aconteceram outras vezes. E nós estamos caminhando então, descendo aqui nessa terra que é terra de cerrado, porque cerrado significa grande densidade de plantas por áreas, e já foi aqui desmatada há dezenas de anos pela a máquina que construiu as estradas, no caso a estrada de rodagem, a rodovia. E aqui está outra planta que eu não tenho o nome popular nem científico para ela, mas está se vendo que é uma árvore que foi deixada aqui para fazer sombra para os animais. E se a gente fala em animais, é provável que em uma planta dessa, uma árvore dessa, exista pelo menos 1000 animais a nível de inseto se mantendo com ela na sombra, se alimentando dela, porque no vegetal tem tudo o que o animal precisa para se manter, para se abrigar, para viver. E nós estamos caminhando então na baixada aqui, onde o homem plantou o capim-elefante. E a gente vê o capim-elefante, você dá uma entradazinha aqui, embora tenha muito pelo, a quantidade de plantas que tem por metro quadrado é uma coisa extraordinária. Então aqui se produz esse capim, que chama de elefante porque ele é de grandes dimensões, ele cresce muito. Aqui ele está com mais ou menos 4 metros de altura, mas pode chegar até mais. Esse é mais porque ele foi cortado a cada 3 meses. O homem corta esse capim para colher o talo e as folhas para servir de forrageira de primeira qualidade para o gado. Então a gente vê a quantidade de capim que nasce por metro quadrado, a densidade de capim. Nós podemos dizer que aqui você pode colher a cada 3 meses 80 quilogramas de capim por metro quadrado de solo. É uma coisa extraordinária, mas não se planta ele nos altos porque ele não se reproduz. Ele não consegue se desenvolver nos altos porque nos altos não tem solo. Nos altos que a gente está mostrando ali, aqui nós estamos numa depressão do terreno, que não é bem um riacho, porque praticamente não corre água aqui. E a gente vê que algumas plantas ali já estão secando, mesmo sendo uma baixada, estão secando não só por conta de que são plantas de pequeno porte, ou seja, não são plantas perenes, têm curto período de vida, mas também por conta do clima que está absolutamente agressivo. E como a gente disse, esse clima vai inviabilizar a vida de muitas plantas aqui nativas, muitas plantas da lavoura do homem, mas também de animais que praticamente já não existem aqui, os animais da fauna, e do gado. Muitas formas de gado que o homem criou aqui para produzir carne, leite, ovos, vão desaparecer porque não suportam o clima. A gente vê que o homem juntou algumas melancias que ele plantou já no mês de janeiro de 2025, só que essas melancias apodreceram por falta de água. E ele limpou o terreno, arrancou o melancieiro aqui e jogou ali, certamente para servir de adubação para o capim, já que a planta, os restos das plantas, nos resíduos das plantas, a planta em decomposição tem todos os ingredientes que a planta precisa
para viver. Então está aqui um exemplo de que o homem não terá chance nenhuma de continuar por aqui se continuar nesse tipo de comportamento nocivo diante do novo clima. E esse novo clima, como disse, é o aquecimento global, que é no mundo inteiro, e tem parte da terra onde o homem não consegue plantar, nem consegue produzir seu alimento, porque não tem água, chuva, que é água doce, que água salgada no mar não serve para se cultivar lavoura nenhuma, porque são plantas de água doce. Aqui nós comemos, bebemos e respiramos água doce. E se tiver água salgada em algum lugar dessa parte do Nordeste, e tem, nos açudes e subterrâneos, é lixo, é destruição do ambiente, quer dizer, já é por causa da degradação ambiental, porque o sal da terra, que chamam de sal, é o cloreto de sódio, mas também é o nitrato de sódio, existe aqui, que foi criado pelo homem. O nitrato é um sal artificial, enquanto que o cloreto de sódio, cloro e sódio fazem parte do solo. E se não tem plantas para captar e armazenar o solo, do solo, esse cloro e esse sódio, eles vão ficar disponíveis na terra, no chão, e quando bate a água faz a aglutinação do cloro e o sódio, e lá se tem o nitrato do sódio, porque tudo são átomos que reagem entre si, ora atraindo, ora expelindo uns aos outros. Então essa explicação para que nós pudéssemos chegar ao fato de que o homem aqui é absolutamente destrutivo, apesar de sua tecnologia. Nós estamos escutando aí, escutando só não, porque quem escuta são os animais, nós ouvimos, nós somos seres racionais. Nós estamos ouvindo aí os carros queimando combustível fóssil, jogando não só no ar o que é queimado em forma de fumaça, fuligem, mas também no chão. O próprio asfalto é petróleo. E onde tem asfalto, a temperatura durante o dia é até 4 graus centígrados maior do que nas margens da estrada, ou seja, nas margens do terreno. Então a gente caminha aqui então nessa lavoura, que não vai se reproduzir, porque nós já estamos no mês de abril e ela não dá sinais de que vai conseguir se manter vivo aqui com a nova situação climática que está, vamos dizer assim, afetando a vida de uma forma geral, não só os vegetais, mas também os animais. A gente anda aqui, dificilmente estamos vendo uma borboleta por acaso, e a gente sabe que a borboleta se alimenta do néctar das flores, enquanto que a formiga e a lagarta se alimentam da folha das plantas. Então temos aqui dois insetos, podemos dizer, a formiga e algumas borboletas dispersas, porque não tem o que elas comer, não existe uma flor sequer. Nós não temos vendo aqui, nesse período que nós estamos andando aqui há mais de 1 hora, uma flor para fazer remédio. Então é isso que está acontecendo com o clima, e isso é o que está acontecendo com a vida e com o homem na terra.